nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o seu povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados.
salvação. Glória a vós, Senhor. Estou esperando as pessoas sentarem, mas tem muita gente que não vai poder, né? Cumpriu-se, meus irmãos, as Escrituras. Como víamos as profecias, a profecia de Isaías na primeira leitura de hoje, uma grande luz, e nós ouvimos agora no Evangelho, aquela luz que envolveu os pastores com a presença da corte celeste, celebrando o nascimento do Deus menino. Uma grande luz nos envolveu. Olhemos para o presépio, olhemos para a manjedoura. A graça prometida por Deus a nós nos veio. A grande graça de Deus, prometida por Deus desde toda a eternidade para nós, essa grande graça é uma criança. Uma graça pequena e ao mesmo tempo uma graça tão grande. Uma graça frágil e ao mesmo tempo uma graça tão forte. A graça de Deus nos vem na simplicidade, na fragilidade de uma criança. Um Deus criança. Quem é tão duro? Quem poderia ser tão duro, ter um coração tão de pedra, que não se comovesse com isso? Quem poderia ter um coração tão que não se emocionasse? Quem poderia ser tão pecador que diante desse mistério não sentisse no seu coração o desejo de se aproximar de Deus, de ser mais de Deus, ou simplesmente de entrar em comunhão com Deus? Quem poderia ser tão insensível que na noite de hoje não sentisse, não sinta o desejo de amar, o desejo de ser bom, o desejo da paz, dessa luz de Deus que nos alcança, o desejo de ser alcançado por essa luz? E essa criança que gera em nós o desejo de tomá-la em nossos braços, quem poderia ser tão insensível que também não sentisse, por outro lado, o desejo de ser abraçado por Deus, de ser tomado nos braços por Deus nessa noite? Hoje, Deus vem a nós, como dizíamos no início da missa, Emanuel. É isso que quer dizer Deus conosco, ou Deus está conosco, ou ainda Deus em nós, dentro de nós. Esse é Jesus. E você e eu, meu irmão, tão fracos, Ele nos vem sustentar a nós. Veio para ser a nossa força. Eu e você que somos tão inconstantes, Ele veio permanecer conosco. Eu e você que tantas vezes andamos nas trevas do pecado, Ele veio ser para nós luz. Apareceu como luz. Eu e você que não podemos tantas vezes subir a altura a que somos chamados, às vezes está tão acima de nossas forças. Então Ele desce para nos levantar. Vem assim, pobre, humilde, pequeno, frágil, chega a passar desapercebido. Chega a passar desapercebido. E aí, talvez esse seja o grande ponto, meu irmão. Nós só o veremos se estivermos atentos aos seus sinais. Nós só veremos o Senhor, só veremos o nascimento do Senhor se estivermos atentos aos pequenos detalhes da sua presença. Esses são os seus sinais. As coisas pequenas, aos irmãos mais frágeis, aqueles que talvez aos olhos do mundo sejam considerados sem valor, sem importância, porque são sem poder.
Meus irmãos, quem recebe Jesus? A pobre Virgem Maria, o humilde José e uns desprezados pastores, que por sinal pegaram a pior escala, a escala da noite, numa noite fria de inverno. É incômodo talvez, né? Mas eu pensava, eu já fazia ideia de que fosse chover. Ontem à noite eu falei, vai chover de noite, vai chover no fim da tarde. Mas eu não sabia que a chuva ia demorar até a hora da missa. Eu imaginava que ela vinha e passava. Mas talvez isso nos faça entrar ainda mais no que deve ter sido aquela noite de Natal. Uma noite fria de inverno. Não sei se chovia, mas não era uma noite agradável. Uma noite quentinha, gostosinha. Era uma noite incômoda. E aqueles desprezados pastores na pior escala da noite. A esses vão os anjos. Os presunçosos, os soberbos, os requintados, esses continuavam em seus palácios se banqueteando, muito preocupados com seus negócios para perceber o nascimento do menino Deus. E passados todos esses anos, esses 2000 anos, a história se repete. Os poderosos continuam ignorando o nascimento do menino Deus. Aqueles que já se sentem possuidores de tudo o que precisam, não percebem que lhes falta o único necessário. E talvez por isso, aqueles a quem lhes falte inclusive as outras tantas coisas também necessárias, estejamos mais abertos a acolher o menino Deus que vem ao nosso encontro. Talvez, não é uma certeza, porque vai depender do nosso coração. Hoje, meus irmãos, é uma noite que pede paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, dizem os anjos. Uma palavra profética. Paz na terra. E se queremos que Jesus nasça na terra do nosso coração, então paz na terra do nosso coração. Não podemos entrar no mistério do Natal com rancores, ressentimentos, mágoas, ódios. Não podemos. Assim não se entra na gruta de Belém. Não se passa pelo portal de Belém com essas coisas. Fica na porta, não passa, não entra. Talvez por isso só acompanhassem Jesus, Maria e José, os pastores que chegaram um pouquinho depois e os animais. Esses não guardam ressentimento, mágoas, lembranças. Talvez por isso fossem os únicos que podiam acompanhar, estavam preparados para acompanhar o Senhor. Meu Deus, será que passados esses 2000 anos, a companhia mais digna da Sagrada Família de Nazaré continuarão a ser os animais? Porque talvez nosso coração esteja tão endurecido, tão fechado, tão em guerra. Não pode ser. Façamos hoje um propósito junto do Senhor de nos desarmarmos completamente. Desarme-se. Desarme o seu coração. Desarme a sua mente. Desarme a sua memória. Se desarme diante do Senhor. Como podemos ir com discursos arrogantes, de sabedoria humana, diante de um bebê? O que podemos argumentar? O que podemos dizer? Diante de um bebê só nos resta a ternura, o amor. O que mais? Que outra língua fala um bebê? Que outra língua entende? Senão a do amor que lhe dão. É isso que o Senhor nos pede hoje, o nosso amor. Mas um amor puro, um amor verdadeiro. Não um amor de interesse, que quer algo em troca,
que dá aqui para colher ali, que ajuda esse para que depois me dê um retorno, que ajuda aqui para ser visto por aqueles que estão lá. Não é esse o amor que o Senhor nos quer de nós, porque isso nem merece o nome de amor. Isso é qualquer coisa. O Senhor deseja amor, e para que possamos ter algo que dar-lhe, Ele se nos dá. Entendem? Ninguém dá aquilo que não tem. E como esse amor tão puro, tão perfeito, tem a sua fonte, a sua origem em Deus, então Ele precisa nos dar esse amor, para que nós possamos ter esse amor para dar a Ele. Então Ele veio dar o seu amor por nós, a cada um de nós. Deixemos que esse amor de Jesus penetre o nosso coração, todo o nosso ser, toda a nossa vida. E aí sim, teremos amor verdadeiro, amor do bom, para dar a Deus e a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Então será Natal. Aí sim terá nascido Jesus. Aí sim terá nascido o príncipe da paz. Deus valoroso é Ele. Venha ao nosso encontro desarmado. Venha ao nosso encontro simples, sem nada, nem onde ficar tinha. Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Foi assim desde o primeiro dia. No último dia também nem a roupa lhe deixarão. Sem nada veio ao mundo, sem nada parte desse mundo. Algo querá nos ensinar o Senhor. Algo estará tentando nos ensinar o Senhor. A nós que tantas vezes nos fatigamos para construir palácios na terra, esquecendo-nos tantas vezes que a nossa morada está no céu. E o terreno que Deus conquistou para nós com o preço do seu sangue está lá. A gente não construiu às vezes nada, nem os alicerces às vezes foram postos ainda. Está lá o terreno, é nosso. O Senhor já comprou para nós, mas a gente não constrói lá. Construímos aqui, onde passa, onde vem a chuva, vem os ventos. O Senhor nos quer para si. O Senhor nos quer junto do seu coração. Vamos pedir a Jesus então nessa noite, meus irmãos, que o nosso coração se abra inteiramente para Ele, para acolhê-lo. E enfim, Ele não precise mais passar noites no relento, noites no frio, porque os corações continuam fechados para acolhê-lo. Que isso não aconteça aqui. Que isso não aconteça nessa noite. Que isso não aconteça em nossos lares, em nossos corações. Não. Ali Jesus encontra um lugar quentinho que o acolhe. Nosso coração. Nosso coração há de ser um presépio. Nosso coração há de ser a manjedoura que o acolha. E o envolveremos, como a Virgem Maria, com as faixas. As nossas faixas serão nossas virtudes, nossas boas obras, a caridade que praticarmos, o serviço aos irmãos, o serviço a Deus. Esses serão as faixas, essas serão as faixas com as quais envolveremos o menino Deus em nós. Que Ele venha, Ele que veio ao nosso encontro, possa encontrar sempre em nós um coração aberto, um coração disposto a amar como Ele nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.